Há quem acredite, inclusive eu, que este monte ali atrás, onde Jerusalém foi construída, é o Monte Sião. O chão da floresta começou a se mover como se estivesse respirando. Acontece que o vento se abriu bem ao meio, mas o verdadeiro choque veio depois que a lava começou a fluir mais rápido do que a taxa de renovação do aquífero. Quando a água desaparece, o solo cede, e uma luz azul irrompeu, transformando-se em um anel laranja brilhante que pairava no ar. Durante séculos, o Monte das Oliveiras permaneceu silencioso na extremidade leste de Jerusalém, sagrado para judeus cristãos e muçulmanos. Mas hoje, algo está acontecendo ali que chocou geólogos, teólogos e testemunhas oculares em todo o mundo. A montanha está rachando e as fraturas estão se formando exatamente ao longo da linha leste-oeste, descrita em Zacarias 14:4, a antiga profecia que previa que o Monte das Oliveiras se dividiria em dois quando o Messias retornasse. Moradores relatam tremores profundos, estranhos, sons de respiração sob a terra e até mesmo flashes de luz azul esverdeada à noite. O que está acontecendo sob Jerusalém? A profecia está se cumprindo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais investigações. Zacarias 14:4 é uma das profecias mais dramáticas de todo o Antigo Testamento. Declara que nos últimos dias, quando as nações se reunirem contra Jerusalém, o Messias descerá sobre o Monte das Oliveiras. E no momento em que seus pés tocarem a montanha, ela se partirá em duas de leste a oeste, formando um enorme vale. Muitos insistiam que as montanhas simplesmente não se comportam dessa maneira, não sem forças tectônicas catastróficas capazes de remodelar regiões inteiras. Outros acreditavam que a profecia se referia a uma transformação espiritual, não a uma ruptura física da Terra. Mas hoje, enquanto novas rachaduras abrem caminho pelo Monte das Oliveiras, exatamente ao longo do eixo leste-oeste, essa antiga escritura voltou a ser discutida globalmente com uma intensidade surpreendente. Os estudiosos arqueólogos e geólogos modernos estão agora enfrentando uma realidade que as gerações anteriores jamais imaginaram. A geografia sob Jerusalém torna possível essa divisão. A região fica diretamente acima da falha transformante do Mar Morto, um dos sistemas de falhas mais ativos do Oriente Médio. Essa falha segue exatamente na direção descrita por Zacarias, de leste a oeste, sob o coração de Jerusalém, cruzando diretamente sob o Monte das Oliveiras e continuando em direção ao Monte do Templo e ao Portão Oriental Selado. Somente na última década, moradores, pesquisadores e imagens de drones revelaram fissuras crescentes surgindo na montanha. O formato, a orientação e a progressão dessas fissuras correspondem ao padrão profético com uma precisão impressionante. Alguns especialistas argumentam que a montanha pode estar passando por um deslizamento gravitacional em estágio inicial ou por um acúmulo de tensão tectônica. Outros insistem que as rachaduras indicam erosão superficial, nada mais. No entanto, a combinação de fissuras cada vez maiores, aumento de microterremotos, tremores subterrâneos e anomalias térmicas obrigou muitos a reconsiderar antigas suposições. Em 3 fontes independentes, vídeos, transcrições e relatos de testemunhas oculares recentes, a mesma conclusão emerge. O Monte das Oliveiras está se comportando de maneira diferente de qualquer outro momento na história registrada. E o que torna isso ainda mais notável é que a localização não é aleatória. De acordo com as Escrituras, essa mesma montanha é o local profetizado para o pouso do Messias em sua segunda vinda. A convergência da profecia, do alinhamento geológico e da atividade em tempo real levanta uma questão profunda. Esses eventos são coincidência ou um cronograma divino está se desenrolando silenciosamente sob o solo de Jerusalém? Testemunhas oculares que percorrem os antigos caminhos do monte descrevem cenas que parecem saídas diretamente de uma profecia. Finas e irregulares fissuras cortando olivais.
fendas que se alargam lentamente ao longo de semanas. Poeira subindo onde não sopra vento. Algumas pessoas relatam que as fendas parecem pulsar, alargando-se ligeiramente à noite e fechando-se novamente com a luz do dia, como se a montanha estivesse se expandindo e contraindo como um organismo vivo. Esses movimentos respiratórios intrigaram os analistas, pois não seguem os ritmos sísmicos típicos. Mais perturbadores são os fenômenos que emergem das fraturas. Moradores locais documentaram estranhos odores sulfurosos, cheiros metálicos e até mesmo rajadas de ar quente vindas das profundezas. Em vários casos, uma tênue fumaça preta foi vista saindo de aberturas estreitas antes de desaparecer com o vento. Nenhum incêndio foi encontrado. Nenhuma construção subterrânea foi relatada. A origem permanece desconhecida. A noite torna esses eventos ainda mais inquietantes. Moradores de bairros próximos descreveram ouvir zumbidos baixos e vibrantes sons que se esperaria ouvir perto de aberturas vulcânicas ou fissuras geotérmicas. No entanto, nenhuma atividade desse tipo existe nesta região. Outros falam de estalos suaves sob o solo, como pedras se rangendo em câmera lenta. E em várias noites, testemunhas registraram flashes de uma fraca luz azul esverdeada piscando dentro das fendas. Cientistas propõem que a luz de descarga elétrica produzida quando o quartzo é comprimido sob tensão seja responsável por essas fissuras. Mas nem mesmo essa explicação justifica completamente a frequência ou a nitidez dos avistamentos. O que simultaneamente fascina e inquieta os observadores é que essas fissuras não se curvam aleatoriamente nem seguem as formas caóticas típicas da erosão. Em vez disso, comportam-se como se fossem guiados por uma linha invisível, uma trajetória direta de leste a oeste. O mesmo caminho que Zacarias previu que se abriria em um grande vale quando o Messias descesse. A profecia não é apenas um eco, ela se reflete na própria terra. Continue com esta investigação, pois na próxima parte, os sons misteriosos e os tremores noturnos sob Jerusalém revelam ainda mais do que as próprias rachaduras. Muito antes das rachaduras se tornarem visíveis a olho nu, algo mais sutil começou a perturbar o ritmo tranquilo da vida ao redor do Monte das Oliveiras. Tudo começou com vibrações tênues, tremores quase imperceptíveis, que os moradores inicialmente atribuíram a ruídos de construção ou tráfego distante. Mas com o passar dos meses, os tremores ganharam características tornando-se mais lentos, mais profundos e com padrões estranhos. As pessoas começaram a descrevê-los não como terremotos, mas como ritmos, como se a terra tivesse seu próprio pulso. A montanha parecia possuir uma pulsação. O que mais inquietou os moradores foi o horário. Esses movimentos se intensificavam após o pôr do sol. Famílias conversando durante o jantar subitamente silenciavam quando um zumbido baixo e ressonante passava por baixo de suas casas. Copos tremiam. Batentes de madeira das portas rangiam. Os animais de estimação reagiram primeiro. Cães latindo para o nada, gatos fugindo para fora, cavalos em estábulos próximos batendo os cascos nervosamente no chão. Aqueles que se aventuraram perto da montanha à noite relataram uma atmosfera completamente diferente. A tranquilidade habitual das oliveiras balançando ao vento havia sido substituída por uma sensação de pressão, um peso invisível suspenso no ar. Alguns descreveram como estar ao lado de uma máquina enorme girando sob a terra, cada rotação seguida por um tremor fraco e áspero. Em seguida começaram os ruídos a princípio abafados e indistintos, um som abafado e distante, como se alguém estivesse arrastando um objeto pesado para o subsolo. Mais tarde surgiram sons mais nítidos, breves, mas inconfundíveis. Um som grave e pulsante, o raspar de pedra contra pedra e às vezes um crepitar suave, como brasas se movendo em uma fogueira quase apagada. Os moradores mais próximos, se encostassem o ouvido no chão, podiam ouvir camadas de movimento dentro da terra,
como se múltiplas fontes estivessem ativas simultaneamente. Algumas raras noites produziam algo ainda mais desconcertante, flashes de luz azul pálida ou verde tremeluzindo de dentro das fissuras. Testemunhas descreveram o brilho como momentâneo, como um piscar de olhos. A luz não emitiu som, não deixou marcas de queimadura e não ofereceu nenhuma explicação clara. Apareceu e desapareceu sem padrão, mas sempre acompanhada por um breve pico de vibração mais sentido do que ouvido. Alguns cientistas propõem efeitos elétricos PZO criados quando o quartzo, sob tensão, libera energia elétrica. Outros sugerem gases aprisionados que se inflamam momentaneamente sob pressão. No entanto, essas teorias não explicam o fenômeno em sua totalidade. Por que os sons seguem intervalos rítmicos? Por que os tremores se comportam como ciclos respiratórios e por que as experiências se intensificam em direção à crista leste, a direção precisa das palavras antigas de Zacarias? O comportamento da montanha não se assemelha a um evento geológico isolado. Parece coordenado como se múltiplos processos subterrâneos tivessem começado a operar com um propósito singular e emergente. Para muitos que vivem nas proximidades, a sensação é inconfundível. O Monte das Oliveiras já não está em silêncio. É um despertar. O que tem atraído ainda mais atenção do que os tremores sob Jerusalém é o comportamento estranho do portão oriental, também conhecido como Portão Dourado, a única entrada voltada diretamente para o Monte das Oliveiras. O próprio portão pelo qual o Messias, segundo a profecia, entrará em seu retorno. Selado por quase 500 anos, suas pedras maciças deveriam permanecer imóveis, intocado pelo tempo ou pela intervenção humana. No entanto, nos últimos anos, o portão começou a apresentar sinais sutis, mas inconfundíveis de movimento. Engenheiros conduzindo. Levantamentos realizados ao redor das antigas muralhas da cidade detectaram pequenos deslocamentos medidos em milímetros, mas ainda assim deslocamentos nas pedras superiores dos portões. Para um observador casual, a estrutura parece inalterada, mas scanners de alta resolução revelam pequenas separações se formando entre blocos que por muito tempo estiveram perfeitamente alinhados. Essas não são rachaduras causadas pela idade. São deslocamentos direcionais seguindo o mesmo padrão de tensão leste-oeste registrado em toda a cidade. Nos dias em que microterremotos percorrem Jerusalém, testemunhas relatam o aparecimento de finas nuvens de poeira que descem pela face do arco selado, como se as pedras em seu interior estivessem se friccionando levemente umas contra as outras. A poeira surge repentinamente e logo se dispersa ao vento. Vários trabalhadores no local afirmam ter ouvido breves estalos metálicos como o som fraco de pedra batendo em ferro, vindos do interior da entrada selada. A origem permanece desconhecida. Arqueólogos observam que o portão oriental é único entre os portões de Jerusalém. Sob ele encontra-se um complexo de passagens antigas, túmulos e câmaras de fundação que antecedem a atual estrutura otomana. Devido a essa arquitetura em camadas mesmo, um pequeno deslocamento interno pode desencadear a liberação de poeira ou ecos acústicos. Mas o que torna o fenômeno incomum é o momento em que ocorre. A poeira se deposita e as pedras se movem com mais frequência durante ondas sísmicas leste-oeste, precisamente aquelas associadas à falha transformante do Mar Morto. O simbolismo é impossível de ignorar. Segundo a profecia, o portão oriental se abrirá novamente apenas no momento em que o Messias aparecer. Seu fechamento visava impedir esse evento. Sua abertura, caso fosse desencadeada por uma força geológica, teria imenso significado religioso. Acadêmicos tanto seculares quanto religiosos admitem discretamente que se os tremores continuarem a se intensificar sob esse portão, seu antigo selo poderá enfraquecer ainda mais. A ideia de que o Monte das Oliveiras treme por baixo
enquanto o portão oriental se solta por cima, incomodou até mesmo aqueles que rejeitam as profecias. 2 pontos. Uma montanha, um portão, há muito ligados nas escrituras, agora respondendo às mesmas pressões invisíveis. Numa cidade onde a pedra se lembra de tudo, até o menor movimento do portão oriental, parece menos erosão e mais uma mensagem. Algo sob Jerusalém está mudando fisicamente, simbolicamente e talvez profeticamente. Muito antes de a mídia internacional começar a prestar atenção às rachaduras no Monte das Oliveiras, as autoridades israelenses já haviam alterado sua postura ao redor da antiga cordilheira. Alguns novos postos de segurança, patrulhas extras, fechamentos ocasionais de estradas atribuídos a verificações de infraestrutura. No entanto, os moradores que viviam na área há décadas sentiam algo diferente. A montanha estava sendo vigiada. Nos últimos anos, o governo israelense expandiu essas medidas para uma rede de segurança completa e complexa. Sensores foram discretamente enterrados nas encostas capazes de detectar micromovimentos sob o solo. Alguns medem vibrações. Outros rastreiam assinaturas de calor ou a formação de vazios subterrâneos. Os técnicos fazem a manutenção deles em horários incomuns, muitas vezes trabalhando em silêncio, como se a função de cada dispositivo não devesse ser questionada. Vários desses sensores estão localizados diretamente acima das fissuras que se abrem no sentido leste-oeste, cortando a crista da montanha. Pouco tempo depois, os drones tornaram-se uma presença constante. Pequenas unidades sem identificação deslizam pelo céu noturno sem nenhum zumbido audível, varrendo a superfície da montanha com feixes estreitos de infravermelho. Os moradores observam que os drones raramente se afastam. Eles percorrem os mesmos trajetos repetidamente, como se tivessem instruções para monitorar pontos específicos onde o solo apresentou sinais de instabilidade. O padrão de voo consistente sugere uma grade pré-mapeada vinculada a leituras sísmicas, uma avaliação contínua e intencional em vez de vigilância de rotina.